TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Muito bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 28 de julho, nessa quarta-feira, nós vamos iniciar o nosso Itajubá Entrevistas de hoje. Para você que está aí nos acompanhando sempre, muito obrigado pela companhia de vocês. Vamos já compartilhando, né, essas informações de hoje, para que mais pessoas possam também fazer parte dessa nossa conversa, né, que é sempre informativa. Hoje nós vamos conversar com a Raquel Dastre, né, que é assessora de economia solidária pela incubadora tecnológica de cooperativas popular, a Intercop. Muito bom dia, Raquel. Muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Drica. Eu que aceito. Assim, agradeço demais o convite. Muito obrigada por ter convidado. A Intercop está aqui hoje. Que delícia. Olha, gente, é papo gostoso. Isso. É papo pra gente, é aquele que faz a gente se contagiar com coisas do bem, com coisas saudáveis, né? Tanto para a mente quanto para o corpo. A questão da convivência. Vamos hoje entrar nesse mundo? Eu convido vocês para que a gente possa fazer parte juntos, né? Ficar sabendo. Bom, quando a gente fala em incubadora tecnológica, a gente fica assim, meu Deus, né? O que será uma incubadora tecnológica e ainda de cooperativa popular? Né? Vamos entender um pouco esse termo? Bom, vamos lá. Tá. Vamos entender um pouquinho esse termo. A gente tem aqui em Itajubá, acho que uma incubadora que eu considero que é mais conhecida, né? Que é a Incite. A incubadora, a Incite, ela é conhecida como uma incubadora de base tecnológica. Ela é uma incubadora voltada para empreendedores, né? Para o empreendedorismo, né? Para a inovação, para a formação de negócios. E junto com ela surgiu mais ou menos nos idos dos anos 90, e junto assim, né, na mesma época, surgiram as incubadoras de cooperativas populares. E quando da formação dessas incubadoras, eles decidiram colocar o nome tecnológico ali, para dar uma coisa assim de, estamos ligados à universidade, estamos ligados à produção de conhecimento científico também, a tecnologia, né, que a gente chama, assim, né, nas pessoas que trabalham em incubadoras de cooperativas como tecnologias sociais, mas que a gente tenha também essa questão ligada com o conhecimento científico, com a universidade, com a academia. Então, as incubadoras surgiram, as de cooperativas populares, assim como as incubadoras de base tecnológica, como é o caso da Incite, surgiram, a maior parte delas atrelada a alguma instituição de ensino superior, que aqui em Itajubá é a Unifei. É a Unifei. Quando a gente fala incubadora, a gente está falando do quê? As incubadoras, né, tanto a Intercop quanto a Incite, a ideia da incubação é que a gente vai fazer uma busca, uma prospecção por grupos, certo, associações, no caso da incubadora de cooperativas populares, grupos, associações, cooperativas, que estão buscando desenvolver caminhos produtivos, né, de produção, para geração de renda, para subsistência, para saúde, bem-estar, e a gente vai incubá-los. E aí existem metodologias, né, diferentes, né, metodologias em diferentes incubadoras, de como a gente vai fazer essa incubação. Então, às vezes tem uma receita de bolo, digamos assim, tem como é que chama? Uma recepção, primeiro, né, um conhecimento da incubadora, em seguida um planejamento e depois uma desincubação. Mas isso, na prática, em cada incubadora e com cada grupo, se dá de uma forma bastante particular. Existem grupos que ficam com as incubadoras durante anos, no caso, né, da Intercop, por exemplo, a Associação Artes da Terra de Artesanato já está com a gente há 10 anos, desde 2011, isso. A Associação de Catadores, né, a ACARI, já está com a gente desde 2017. Olha. Então, varia muito, assim, de cada grupo. Então, e cada grupo existe uma metodologia básica, mas
cada grupo vai seguir, né, a sua maneira, né? Ao longo, então, vocês vão formando essas parcerias até então com essas... Isso, a gente chama de incubação, mas eu vou ser bem sincera que é um nome que eu não gosto muito, porque a incubação é como se a gente trouxesse os grupos, venham cá, nós vamos incubar vocês. E existe até pesquisadores que falam de uma ideia de que nós também somos incubados. Nós, enquanto assessores técnicos, professores, alunos, nós também somos incubados por esse grupo. Que a gente vai entrar na realidade deles, no modo de produzir deles, no modo de sobreviver, né, nas tecnologias deles. Então, a incubação é um nome que permanece, né, que são as incubadoras, mas a gente acredita nessa lógica que existe uma incubação que é para os dois lados, tanto para a universidade, né, onde a incubadora está. No caso aqui de Itajubá, a gente também está na prefeitura, né? A gente faz parte da prefeitura também. Também? Sim. Olha, que bacana. E para o grupo, né? Então, é uma incubação dupla, digamos assim. E essas duas, como eu posso chamar? Não é uma instituição, né? Esses dois grupos, vou dizer assim, né? Que é a Acari e os... Como chama? Produtores da Terra? Não. Artes da Terra. Artes da Terra. De artesanato. De artesanato. São dois trabalhos muito fortes em Itajubá. Sim. Né? Bem enraizados, assim. A gente... a Arte da Terra, por exemplo, ela está aqui na feirinha, não está, de artesanato? Sim, eles ficam ali em frente à alvorada da Praça do Carneiro. Ah, sim. Isso, na Praça do Carneiro é o local deles, hoje em dia, ali que eles ficam. E eu acho que ali na rodoviária não tem uma lojinha, do Artes da Terra? Tem uma lojinha lá que é de artesanato. Não? A lojinha, acho que ela engloba mais artesãos da Associação Artesãos de Itajubá, que fica ali na praça de onde era o cinema, né? Para mim, a referência é o cinema, hoje a referência hoje pode ser a Venceslau Braz ou Pernambucanos, né? A casa do Venceslau, enfim. Eu preferia quando era referência. Sim, né? Que saudade do cinema, né? Saudade do cinema. Muita saudade do cinema. Mas eles ficam ali. Realmente, gente, a gente tem fotos desses dois grupos que é interessante a gente colocar, se vocês conhecerem um pouquinho quem não conhece, e aí para a gente falar um pouco das ações da Intercop junto a esses grupos, por exemplo. Pode bastante, né? E ali a Cari, volta só um pouquinho, Alana, as fotos.
né, a evolução que isso está acontecendo, realmente essa junção, né, é um trabalho, na verdade, que é a extensão os catadores é uma troca, né? Então, assim, essa associação precisa dos catadores, os catadores precisam da associação, né? E nós precisamos dos dois. Nós precisamos muito dos dois. Os catadores, eles são responsáveis no Brasil por 80% a 90% do que é reciclado no Brasil. E o que é reciclado no Brasil é pouco. Mas esse pouco, a responsabilidade maior é dos catadores. E lembrando, eu gosto sempre de lembrar disso, gente, que pelo menos a gente tem aqui um exemplo aqui em Itajubá, que é de cada um pelos seus motivos, mas que é de iniciativa individual, particular, não é uma iniciativa do poder público. Isso, exatamente. Né? Foi uma... Bom, aí tem uma história, né, que na verdade, assim, quando a Intercop ela nasceu, a incubadora, né, que é curioso, né, foi algo que eu gostaria até de saber mais com os professores da época, de compreender mais como foi esse processo, mas basicamente o lixão estava sendo fechado, devido à lei, né, do lixão tinha que fechar, e tinham catadores que trabalhavam aqui no nosso lixão. Então, a prefeitura tinha uma responsabilidade social, né, uma responsabilidade junto a essas pessoas de não deixá-las sem renda, que a renda vinha da coleta, da triagem que vinha ali do lixão. E aí, por isso que, né, nasceu, né, eu acredito, mas eu preciso conversar com as pessoas da época, né, para entender mais, que nasceu essa parceria universidade, né, a Unifei e a prefeitura. E quando a Intercop foi criada, no mesmo ano, um pouco depois, foi criada a ACIMAR, que foi a primeira associação que ainda existe. A Associação de Catadores, não vou saber, catadores de materiais recicláveis de Itajubá. Que é isso? ACIMAR. Legal. E então a incubadora está diretamente ligada, né, lá atrás, que foi 2007, a criação da primeira associação de catadores. E aí a Acari, ela nasceu de pessoas que saíram da ACIMAR em um dado momento, acho que entre 2010, 2011, e aí em 2011 a associação nasceu, mas de pessoas que começaram a trazer pessoas da rua para trabalhar junto. E o legal, né, o interessante da Acari é que ela reconhece que existem catadores e catadoras que não querem trabalhar dentro do galpão. Querem continuar tendo uma certa autonomia, trabalhando em seus próprios bairros, né, continuar coletando e não ir até o local. Enfim, pessoas que já desenvolveram ali um modo, né, instrumentos e ferramentas, né, um carrinho, ou um carro, ou enfim, uma carroça, já desenvolveram sua própria forma de trabalhar. Então a Acari reconhece que essas pessoas não... Elas podem trabalhar na rua, mas fazer parte da associação. Hoje eles estão com 21 associados. 7 ficam dentro do galpão, mas os demais nesse modelo. Eles trabalham na rua, eles têm cada um uma forma de coleta. Parceria, às vezes, com um supermercado que dão o papelão. Gente, e isso é muito legal, né? Você tocou num ponto assim que eu acho muito bacana, né? É um trabalho meio de formiguinha, né? Vamos dizer assim, mas é tão legal quando a gente desenvolve, a gente população isso, né? Veio, acho que na segunda-feira, eu tive aqui com a Associação dos Moradores do bairro Rebojão e adjacentes, né? E eles estão com vários projetos muito bacanas, assim. E um deles visa a questão da reciclagem, né? Então, eles estavam conversando sobre os projetos que eles estavam fazendo, que estava bem interessante. E aí, eles foram colocando essas questões, né, que eles ouviram da população e eles mesmos falando, gente, como a gente entendeu que a população precisa de entender como é importante, por exemplo, separar o lixo, né,
para a coleta seletiva, como é importante a coleta seletiva, né? Porque às vezes a gente reclama, um catador vem, faz bagunça no lixo, eu deixo não sei de que jeito, eu deixo não sei o que. Eu falei, gente, mas é tão simples para nós dentro de casa a gente realmente separar o reciclável, né? Então a gente fala, são pequenas ações que é só mesmo a gente mudar mesmo, ter a consciência, né? E agir de acordo, né? Na prática. Então, assim, quando a gente fala em reciclável, na verdade, assim, é uma consciência, né? Que a gente não põe em prática, porque hoje em dia todo mundo sabe disso. Né? A gente já teve campanhas e mais campanhas ao longo do tempo, ações e mais ações ao longo do tempo. É importante que se continue, né? Cada vez mais, na verdade. Mas muitas vezes eu percebo que a gente dá a gente nega um pouco aquilo, né? De repente a gente se endurece na mudança, né? Às vezes muita gente não gosta de mudar, né? Eu sempre fiz desse jeito, então vou continuar assim. Minha avó fez, minha mãe fez, eu aprendi assim, vou colocar assim, né? Então, assim, essas pequenas mudanças, assim, faz muita diferença, né? Dentro desse mundo. Sim, bom, existe uma responsabilidade aí que é compartilhada, né? Então, tem a sociedade, né? Nós, enquanto sociedade civil, tem o poder público, sim, com certeza, e tem as empresas que produzem essa quantidade de embalagens de vidro, de plástico, longa vida, embalagens de papel, elas têm uma responsabilidade, sim. Segundo a lei, elas têm responsabilidade. A sociedade também tem que ter, né, uma parcela dessa... Ela consome aquilo. Sim, ela consome e claro que nem todo mundo pode se engajar com o mesmo nível, né, assim, dentro dessas lógicas, mas tem que começar a se engajar para ter algumas transformações, algumas mudanças. E eu acredito que as mudanças não têm só relação com a consciência. Eu sei que isso é importante. Porque a gente sabe que é importante e a gente não faz, né? Por exemplo, eu sei que é importante não consumir alimentos com agrotóxico e alimentos industrializados, mas eu consumo. A consciência ela não é suficiente para trazer a gente para as ações. Sim. Existe uma mobilização nossa interna que passa por qual é o benefício para mim e eu consigo sentir esse benefício diretamente. Então, por exemplo, a gente manda todo o nosso resíduo orgânico pro aterro. Não existe coleta de resíduo orgânico, existe hoje, junto com a Secretaria de Agricultura, um pátio de compostagem, está tendo coleta de resíduo de poda, né, etc. E acho que eles vão começar com algumas feiras, mas o resíduo orgânico domiciliar, ele vai todo para o aterro e ele representa mais de 50% do que é aterrado. Como que a gente muda isso? Qual a nossa relação? Aí passa por uma relação também com a nossa alimentação, porque aquele resíduo orgânico, ele é energia, né? Ele é fonte de adubo, né? Ele é muitas coisas, mas que não estão sincronizadas ainda com o nosso modo de vida. Então, tem pessoas hoje que estão fazendo composteiras, né? Composteiras domiciliares. Mas e aí? O que a pessoa faz com adubo? Eu tenho uma horta. Então, é uma transformação que não é para todo, não vai acontecer para todo mundo, né? Você não vai ter uma composteira. Eu não posso ter uma composteira em casa, eu moro num apartamento. Acho que os vizinhos vão ficar muito felizes se eu tiver uma composteira em casa. Acho que não vai dar certo, não tem espaço para fazer uma horta. Mas a gente tem que começar a pensar soluções de compostagem para reduzir que esse resíduo ele vá para o aterro. Porque esse adubo talvez chegue a quem tem horta. Seja agriculturas familiares, sejam hortas urbanas, né, que você tem uma horta em casa, ou uma horta de uma escola. Então, como a gente aumenta essa compostagem e reduz esse resíduo que volta e é aterrado, né? Que é um resíduo que tá limpo, se ele for separado dos recicláveis, ele é um resíduo maravilhoso, né? Um resíduo para compostagem, para gerar energia, para... Ainda tem a geração de energia, além do adubo, ainda tem a geração de energia. Né? A gente desperdiça muita coisa, né? Sim, essa ligação com o ciclo, né? Que desconecta a gente dos nossos próprios ciclos, né? A nossa relação com a alimentação meio descartável, né? A comida, né? Então, assim, e aí a incubadora passa por vários segmentos. Hoje a gente também está trabalhando com agricultura,
né, voltamos, né, na verdade, a incubadora já trabalhou muito tempo com a Perob, em parceria com o Núcleo Travessia, que é um núcleo de pesquisa, coordenado pela professora Viviane. Então, hoje a gente está voltando a trabalhar com a agricultura, porque os resíduos recicláveis, os resíduos orgânicos e a alimentação e a produção que vem da agricultura familiar, está tudo conectado, exatamente, está tudo conectado. Quando a gente fala vamos falar então de agricultura, de economia. Vamos. É um lecão, né, que a gente abre quando a gente começa a conversar sobre isso, né? A gente vai com certeza. É igual quando a gente abre o computador, né, que a gente vai entrando numa coisa, abre outra janelinha, abre outra. Nossa! Eu sou dessa. E esse assunto também é assim, ele vai abrindo, né, dando outras perspectivas, vai abrindo mesmo janelinhas, né? É interessante. Bom, eu quero falar de economia solidária, né? Vamos falar, Moura, mas vamos falar de sustentabilidade, como a gente já iniciou, né? Vamos falar de sustentabilidade? Primeiro, assim, eu gosto sempre quando a gente fala de alguma coisa, iniciar do começo. Às vezes parece que a gente está fazendo perninha do ar de novo, mas é necessário, né? O que é sustentabilidade? Essa é uma pergunta super difícil, porque o tema sustentabilidade, ele hoje, né, da maneira como eu vejo, né, ele foi assim, ele acaba sendo desvirtuado, assim, e se é que existe uma sustentabilidade, porque quando a gente fala de sustentabilidade, está falando da parte social, ambiental e da parte econômica. No modelo que a gente vive hoje, né, que é o modelo de produção capitalista, essa sustentabilidade ela é impossível. Ela é impossível, não tem como você ter uma sustentabilidade econômica, financeira e ambiental dentro de um modelo que visa o lucro, que visa o volume. Você falou da gente desperdiçar muito. É uma lógica de quanto mais, né? Que foi a sociedade de consumo, né? Que veio ali na década de 50, vamos consumir. Então, quando fala em sustentabilidade dentro desse modelo que a gente vive, desse modelo de consumo, de produção, de distribuição, que tem uma distribuição muito globalizada. A gente viu, por exemplo, na pandemia, o quanto a gente depende de coisas que vêm de muito longe. Sim. E isso rompeu várias cadeias, enfim. Então, eu gosto de pensar na ideia da transformação dessa economia e não na sustentabilidade em si. Porque hoje a sustentabilidade é uma palavra assim, esses produtos são sustentáveis. O que ouve muito isso. Produtos sustentáveis. Sim. É um conceito que acaba ficando esvaziado de sentido. O que seria, então, para a gente entrar, o que seria mesmo um produto mesmo sustentável, ou então a sustentabilidade mesmo em si? Então, em si, ela não vai existir, ela vai depender do contexto. Então, por exemplo, deixa eu ver. Vou pensar algum produto que se diz sustentável, algum produto de supermercado ou... Bom, vamos pensar um creme de cabelo que se diz sustentável. Certo. Só que em volta desse creme de cabelo tem várias influências estimulando a venda dele. Em volume, em quantidade. Então, ele talvez esteja dizendo que o produto ele foi feito com apenas produtos veganos, né? Que tem também uma coisa assim de acreditar que o que é vegano é sustentável. Sim, tem. De que o que é orgânico também é sustentável. Mas você recebe lá num pote de plástico. E existem várias, né? Esse mundo digital, várias pessoas falando para se consumir ele, né? Então, tem que entender, tá bom, ele pode ser vegano, ele pode ter seguido leis, né, ambientais, trabalhistas, mas a lógica por trás dele, de como ele é consumido, esse creme para cabelo, é uma lógica que não é sustentável. Ela não é sustentável. Então, por isso que eu digo que no modelo que a gente vive, dizer que alguma coisa é sustentável... Não é verdade. Alguma coisa que é comercializada é sustentável... O que é sustentável é a pessoa que produz sua própria comida, mora e naquele fluxo, naquele processo, né, de não comercialização, aquilo ali é uma
uma prática sustentável. Sustentável. A pessoa que produz a própria comida, por exemplo, essa comida é uma comida sustentável. Sim. Porque ela tira da própria produção dela, ela tira os recursos para poder produzir mais e melhor, e ela vai melhorando aquilo. E o consumo é um consumo consciente, porque é um consumo do domicílio, né, consumo da família. Sim. Mas quando a gente fala isoladamente de produtos assim, né, todos estão dentro de uma lógica que é insustentável. Dá bug na cabeça dela. Dá. É porque, assim, é você ter que desmisticar várias coisas, né? Que passaram anos aí programando a gente pra... Que o sustentável, ele quer falar sobre várias coisas, mas que quando ele junta tudo, que não tem como, às vezes, juntar, né? Por exemplo, o caso do creme de cabelo, esvazia o sentido. Ele perde o sentido. E eu fiz mestrado em sustentabilidade, mas ele perde o sentido, né? Era inovação e sustentabilidade. Então, os conceitos de sustentabilidade dá para se discutir muitas coisas, mas depende de cada situação, né? Então, a sustentabilidade em si, ela esvaziou-se de sentido, mas isso é a minha visão. Muitas pessoas podem discordar, mas ela esvaziou de sentido. Agora, quando a gente fala, esse negócio, ele é sustentável, aí sim, aí tem uma sustentabilidade provavelmente econômica, né? Sim. Sim, aí ele volta a ter sentido. Mas em relação aos produtos, existe uma pegada de você está fazendo bem, né? Você está comprando um produto que é sustentável. É para você consumir sem dor na consciência. Funciona para muitas pessoas. Na verdade, infelizmente, funciona para muitas pessoas. Funciona bastante, gente. É igual o canudo. Nossa. O canudo de alumínio. Você quer entrar nessa Ele é sustentável, não. Vou só falar, o canudo de alumínio ele é sustentável. Pronto, depois de tudo que eu falei. Um pinga letra. Né? Um pinga letra. Economia solidária. Então, a economia solidária, vou falar aqui, tipo, no Brasil, né? Ela tem um representante máximo, né? Que é o Paul Singer, né? Da economia solidária. E ela veio surgindo também nessa época, né? 80 e 90, no período pós-democratização. E ela trata dessa economia que se dá nos setores populares. Então, tem até a economia popular solidária, que a gente também considera na economia popular, né, o trabalho dos ambulantes, por exemplo, né? E aí entra vários segmentos que são dessa economia, que é a economia que se fortalece, não sei se a palavra é fortalece, é a economia que recebe mais pessoas quando a gente entra em crise ou em recessão, porque é uma economia que também está associada, não sempre, né, à informalidade. Não é o caso da associação, dos associados, mas os catadores autônomos que não são associados, eles fazem parte de uma economia que está diretamente ligada à informalidade. Você não ter, né, a carteira de trabalho, não ter os direitos, né, que vêm com a CLT, né? Então, e aí a economia solidária, ela engloba também as associações e cooperativas, que aí já são pessoas que estão associadas, cooperadas, né? Cooperativizadas, cooperadas, e trabalhando de forma coletiva. Então, e a economia solidária, ela busca sair dessa lógica que eu tô colocando, essa lógica do volume. Ela busca, na prática, né, a gente tem que analisar caso a caso, mas é uma economia solidária, ela se diz uma economia que está voltada para o bem-estar das pessoas, uma economia que olha pelas pessoas que foram invisibilizadas, né, em questões de raça, classe e gênero. Certo. E busca se construir uma alternativa sustentável para as pessoas que trabalham nela. E que aumenta quando tem períodos de crise. Sim. Tem muitos mais catadores.
né? Provavelmente muito mais artesãos, trabalhando de forma autônoma ou associando-se nesse período que a gente está vivendo. A gente viu o aumento, né, desses trabalhos informais, né, vamos dizer assim, um aumento muito grande. Sim. Né? Isso é bom? Mais uma pergunta difícil, né? Se isso é bom, o aumento. Bom, acontece toda uma precarização, né, do trabalho. A gente acompanhou, né, o movimento dos entregadores, né? Dos entregadores, né? De como acontece esses aplicativos, né? Que são enormes e que circulam, assim, né? Uma grande quantidade de investimentos e tudo, mas que o que chega ao entregador, né? É muito pouco. Então, só abrindo um parêntese, aqui em Itajubá, por exemplo, dentro dessa questão dos entregadores, né, que eu acho que a cidade ela funciona muito mais com um trabalho, vamos dizer assim, particular de cada entregador, dos motoboys, tal, do que por aplicativos, por exemplo. Sim. Né? Pode ser bom. Tem aqui no estúdio. Como é que é o nome dele? O cheiro de automático. Aí ele vai automático. De 10 em 10 minutos ele faz. E a gente assusta. Todo mundo assusta? Todo mundo assusta. Eu assusto. Até eu que tô acostumada, assusto. Às vezes a gente tá tão compenetrada no assunto, né? Uhum. Que aí ele chamou para tem uma vida externa aqui, né? Tem isso. Mas voltando à nossa conversa aqui, nossa prosa, sobre os motoboys, por exemplo, Sim. né? Nessa pandemia aqui, vamos colocar aqui na cidade de Itajubá, para a gente entender melhor, porque a gente está vendo isso, né? Tá pertinho da gente, é fácil a gente captar. Então, assim, eu até falei assim, gente, eu tenho medo, vocês vão rir, mas é verdade, eu tenho medo, às vezes, de sair na rua. Às vezes eu preciso comprar alguma coisa, você vai no supermercado, né, tal, no meio da pandemia, eu estou indo ali comprar alguma coisa que eu tenho que comprar. Eu tenho medo, eu olho milhões de vezes para um lado, para o outro, porque assim, tá uma correria na cidade, né? Porque se aumentaram os pedidos, as chamadas, então assim, para eles darem conta, é uma correria. Eu falei assim, meu Deus. E é por aplicativo. Ah, é por aplicativo? Tem aplicativos de entrega aqui, tem aquele Aibu, tem o Ike Fome. Eu nunca pedi. Eu também não. Porque em geral eu ligo direto pra lanchonete, pra hamburgueria, enfim, pro lugar que eu vou pedir. E aí não é via aplicativo, né? Ela própria, ou já tem um motoboy ali que ela tá acostumada, ou chama. Aqui em Itajubá eu decidi não usar o aplicativo para pedir. Eu também não uso. Essas, né? É que o aplicativo, ele é sedutor, né? Porque ele tem cupons, ele tem um zilhão de coisas. No caso, quando eu morava em Belo Horizonte, eu pedia às vezes pelo aplicativo, por não conhecer, porque o aplicativo me mostrava uma lista de... E Itajubá não, eu consigo... É mais pela lista de possibilidades, assim, né, dele mostrar. Mas o aplicativo, a gente pode perguntar para o motoboy, mas certamente o aplicativo paga menos, porque ele tira a parte dele, né? É verdade. Não é lógico, não trabalha de graça, né? Não faz isso, realmente. Bom, economia solidária, a importância dela. A economia solidária, ela tá junto com... O mais importante é que ela pensa na ideia de que a gente precisa transformar essas lógicas de produção, de distribuição, de consumo, né? Então, ela está junto com outras economias, né? Apesar de criar vários nomes, né? São todas economias que estão dentro do modelo capitalista, né? Mas que estão buscando construir caminhos que sejam melhores para as pessoas, né? Em termos de remuneração, em termos de saúde, em termos de carga horária de trabalho. Então, eu sempre digo, elas tentam, porque você pode buscar exemplos de associações que se dizem, né, economia solidária, etc., mas onde estão acontecendo lógicas muito, muito ruins, não talvez dentro dos conceitos. Talvez não sei, não diria assim, da exploração ou do trabalho precário, né? Enfim.
Então, assim, existe uma teoria, né? Então, a economia solidária é um movimento, mas também tem uma teoria, né? Que eu falei, o representante máximo é o Paul Singer. Mas ela está junto com outros movimentos. E a economia solidária, ela já vem de bastante tempo. Então, muitas coisas, muitos movimentos também foram surgindo. Outros... A gente já está em 2021. 2021. Sim. Então, a economia solidária é um dos elementos aí de busca de transformação, por saber que esse modo ele é insustentável. Insustentável para o meio ambiente, insustentável economicamente, porque cada vez concentra mais as riquezas, né? Concentração. Sim. E aumento de desigualdade. Sim. E insustentável do ponto de vista social também, né? Da vida das pessoas, né? Da saúde. Então, a economia solidária ela tem uma importância grande que está dentro desse rol aí de várias economias, de outras, de construções que acontecem aqui e ali, em tudo quanto é lugar do mundo. Sim. De se buscar... passa muito por uma construção do que é valor, assim, né? Porque hoje a gente tem uma construção de que valor é você consumir muito, né? Você consumir cada vez mais, muito, cada vez mais. E, que eu falo nas mídias sociais, você está sempre sendo visto, né? Desnecessariamente, muitas vezes, só realmente, às vezes é um status, às vezes é uma coisa, e às vezes é uma coisa inconsciente mesmo, né? A gente aprendeu que a gente tem que consumir, né? Das grandes empresas. Sim, sim. Como você falou, consumir em grandes quantidades, né? De grandes empresas. Isso. É uma lógica necessária, né? Que essa de convencer você do consumo. Mas ela mexe com os nossos afetos, com o que a gente acredita. Não, será que eu sou bom? Ah, não, eu sou bom porque eu tenho uma casa, porque eu tenho 2 carros, porque eu tenho tal coisa. Então, sim, é uma sociedade que começou a ser construída, muito bem construída, é uma lógica que trabalha muito bem, mas que é insustentável. Essa sim, sem esvaziar o sentido, ela é insustentável. Então, as incubadoras populares, de cooperativas populares, elas trabalham, um dos caminhos, né, elas trabalham em incubadoras em busca dessas transformações e de se compreender como a lógica ela funciona, né? Porque primeiro a gente tem que compreender como ela funciona, o que é cada vez mais difícil, porque eu tenho muita dificuldade de estudar sobre investimentos. Como que funciona a financeirização, né? Como que acontece isso? É difícil, não é uma coisa muito... É simples, no fim das contas, porque é uma lógica, né? Vamos consumir mais, muito e cada vez mais. Isso tem que chegar... Vai arrumando outros caminhos, mas é esse mesmo, né? Isso porque ainda tem que chegar na população, né? Imagina assim, não é o grande desafio, né? Então, e aí passa porque eu falei no começo. Não é pela consciência. Tudo que eu falei aqui, algumas pessoas vão entender e tal, mas é por uma parte de consciência. Ah, tá, eu entendi como funciona e eu entendi como deveria funcionar, né? Como eu acredito que deveria funcionar, né? Aí vai ter várias... Passa por o que eu ganho com isso. Como a minha vida vai melhorar com isso. E aí é que a economia solidária tem uma força, porque você traz um movimento de economia solidária com muitas pessoas que dizem, que não vão ser todas, né? Cada um tem a sua própria experiência, de que começaram a viver melhor, de que começaram a encontrar sentido no trabalho, quando saíram, sei lá, de uma indústria. Ai, a gente ouve bastante isso, né? Essas vivências, relatos, né? É aí que pega. Não é entender como é que a economia funciona, não. É o que mudou, o que melhorou na minha vida aqui, trabalhando numa associação. Ai, vamos dar dica. Eu gosto disso. Eu gosto porque realmente é isso, né? Acho que a gente chegou num ponto muito interessante que é legal abrir também. Porque às vezes a gente fala de coisas tão necessárias, verdadeiras, mas às vezes a pessoa fica meio assim... Como eu faço? Como é que eu pratico isso na vida real, né? Na realidade, no cotidiano, né? No nosso dia a dia? Como é que ela consegue colocar isso em prática?
Eu só tô te fazendo, imaginando. te colocando uns enroscos, né? Mas é muito bom, é ótimo. É porque assim, a gente tem que pensar... colocar em enrosco, é muito bom. É bom a gente Como pensar assim, de uma pensar. forma geral, porque, claro, cada um tem o seu, sua vida, seu trabalho, né? Sim. Então é muito particular, né? Ó, lembrei de uma coisa, você perguntou se essa precarização ela é ruim. Aí eu falei dos problemas, né? Os entregadores, pessoas que estão começando a coletar material reciclado nunca fizeram isso, então é um outro universo. Só que quando isso acontece, as pessoas, né, elas encontram caminhos para... É tipo assim, não é como se, eu estou trabalhando na indústria e aí eu decido ir para a economia solidária. Não, normalmente a indústria te manda embora, você é demitido. Você se vê sem uma saída. Isso, e aí essas construções vão acontecendo. Então, eu acho que o caminho primeiro passa por tem que construir saídas. Sim. Tem que construir caminhos. Sim. Né? Então, vou começar a coletar material reciclável. Vou começar a fazer bolos. Oi? Vou começar a fazer bolos. Isso, vou começar a fazer bolos e salgados, vou começar a fazer, né, assim, produtos para vender. Sim. Enfim, ou então, vou me profissionalizar e vou trabalhar como ambulante, enquanto isso vou fazer um outro curso para ver se eu volto para a indústria. Assim, né, inúmeros caminhos, né? E aí, dentro desses caminhos, eu acredito que além da incubadora, a gente precisa construir mais formas, meios de apoiar as pessoas que estão tentando de forma autônoma construir seus negócios, que não... Existem negócios que são individuais, né? E isso é muito propagado, né? Construa seu próprio negócio individual e tudo. A economia solidária, ela parte mais de um princípio de vamos construir negócios que são coletivos. Mas será que não tem como fazer um misto? Pessoas que vendem, que trabalham, mas que elas se ajudam em determinadas coisas, mas não produzem juntas, mas se apoiam para comprar junto e comprar mais barato. Então, começar a pensar nessas saídas. O coletivo é sempre o que a gente tem que pensar, é bem importante. Né, começar a pensar assim, né, no coletivo também. A gente vê, gente, ainda mais vocês que estão aí ligadinhos, gente, são pessoas que estão sempre sapeando alguma coisa na internet, né? E a gente sempre está vendo aí, como foi falado aqui em todo o programa, pessoas que começaram o seu negócio, né? Pessoas que falaram assim, eu sempre gostei de costurar, mas aí... Né, costurava porque aquilo te dava prazer, né? Mas aí aí eu comecei a trabalhar numa fábrica e aí não teve mais tempo para costurar. Por algum motivo, seja lá qual for, ela voltou a costurar e aquilo foi a melhor coisa da vida dela. Ela economicamente ganha muito mais, ela faz aquilo com prazer, com vontade, né? Às vezes ela consegue dar trabalho a outras pessoas porque aumentou ali o negocinho dela, né? A pessoa que faz a entrega, então ela vai criando essas coisas assim. E a gente está cansado de olhar, a gente vê sempre esses relatos, né? Essas vivências, a gente sempre está ali vendo essas vivências, né? Eu acho que falta a gente perguntar assim, por que não fazer? Né? E também, às vezes, o perguntar também é assim, gente, às vezes a gente não precisa ser mandado embora da empresa, né? A gente não precisa ser mandado embora da indústria, de repente, para a gente iniciar alguma coisa, esse tipo de coisa. Né? Não precisa estar fora né, sem saída, precisando do dinheiro ali para suas contas do dia a dia, do mês. Né? A gente começar a achar essas saídas antes que você tenha um grande problema. Mas tem uma outra coisa que eu acho importante colocar, que é... Como a gente cobra os vereadores, o poder público, o executivo, para que esse setor da economia também seja valorizado e também seja apoiado, por exemplo, aqui pela prefeitura. Porque muitas vezes quando se fala em solução econômica para a crise, se fala em trazer indústrias e em construção civil. Mas esses setores que existem, que a gente está falando deles aqui, eles existem.
Eles persistem. O artesanato, a produção de alimentos para venda, né? Alimentação, o comércio ambulante que existe, os motoboys, os entregadores. Isso existe, isso tem um peso na economia. Sim, com certeza. Né? Isso existe. E por que é que não existem caminhos, não existem construções de políticas públicas, e existem em outros lugares, né? Voltados para esses setores da economia? Nem todo mundo quer trabalhar dentro do galpão. Sim. Nem todo mundo quer trabalhar numa indústria. E nem todo mundo quer fazer um negócio individual. Né? Então, por exemplo, a Intercoop teve um período, e eu até conversei com uma artesã hoje, da Artesã de Itajubá, assim, hoje, quer dizer, por essas semanas, e ela participou de uma tentativa de se formar uma cooperativa, através da Intercoop, em 2007, 2008, 2009, por aí, para uma cooperativa de salgados, para fazer salgados para evento, de mulheres que iam trabalhar juntas, né, para fazer salgados para eventos. Sim. Então, formar uma cooperativa, vamos trabalhar junto, vamos fazer um negócio nosso aqui, coletivo. Acabou que, aí eu não sei a história, porque ela sabe até o momento que ela saiu, né? Eu não sei o depois, mas isso durou, acho que alguns anos e depois encerrou. Por falta do incentivo? Aí, não sei, teria que entender o que é que aconteceu ali. Realmente, formar trabalhos coletivos não é um negócio simples. Mas se a gente não é formado e apoiado pela prefeitura, pelo Estado, pelo governo federal, para que isso seja uma alternativa, as únicas alternativas que restam são ou o empreendedorismo que é individual, sim, ou vou trabalhar para alguma grande empresa, você é contratado, você é empregado. Então, além da saída, você buscar suas saídas, né? Isso é muito cruel também, né? Só eu vou ter que construir tudo sozinho. Sim. Não, existem informações que podem ser feitas específicas sobre finanças, sobre organização, sobre planejamento do negócio, sobre como se trabalha coletivamente, sobre legislação de associação, de cooperativa, sobre legislação de MEI. Isso, uma estrutura para isso. Porque, olha que legal, desculpa te interromper rapidinho. Entre parênteses, a gente está vendo que é isso que acontece, né? Você precisa de uma saída e você pensa numa coisa que você sabe fazer e começa a fazer porque você precisa se sustentar ali, né? E aí, muitas vezes, a precarização. Às vezes não é, a gente começa realmente a falar, poxa, aquela pessoa vai naquilo, às vezes ela fica, é uma coisa que ela acha que ela vai ficar 6 meses, passa 6 anos, ela está trabalhando ali ainda, né? E aí ela não teve essa ajuda, alguém para abrir mesmo os olhos dela, né? Para estar ali junto, para estar fortalecendo, porque ela podia nesses 6 anos, né, ter se planejado, estruturado, né? Aquele trabalho podia estar sendo muito bom em todos os aspectos e geralmente a pessoa está do mesmo jeito que ela começou lá atrás, 5 anos depois, né? Ela não investe, se ela precisa de alguma ferramenta, ela não investe naquela ferramenta, ela não investe naquilo, né? Ela está sempre ali lutando para não se afogar e a gente tem, e é a realidade do brasileiro, na verdade, né? Ainda tem isso, né? Finanças pessoais, como eu lido com as minhas finanças. Isso é uma coisa que precisa, né? Então, assim, tem essa coisa de se preferir sempre o setor industrial, então, comércios grandes, trazer lojas grandes, né? Isso fala no interior, né? Mas isso acontece nas capitais também, né? Em cidades maiores. E como que a gente cobre e fala, olha, isso aqui também é responsabilidade. Por quê? Porque a gente tem muita representatividade dentro da economia. Sim. Então, assim, né, é uma coisa... olha, por exemplo, não se faz, por exemplo, levantamento de trabalhadores que são autônomos. Nossa, certo? Nunca ouvi falar. Como faz levantamento? Não, nunca ouvi. Por que esse levantamento é importante? Qual a contribuição econômica? Quanto dentro do dinheiro que é gerado, né, do capital que é gerado em Itajubá, por exemplo, vem dessa economia popular, quanto? Então, não se consulta, não se faz levantamentos, não se sabe, não se desenvolve políticas públicas. Exatamente. E aí fala, vou voltar para a indústria, então vou dar um jeito, porque se coloca como uma única saída. Eu falo indústria e outros, né? Comércio, enfim. Então,
E falta isso, né? Porque as pessoas precisam saber que é do direito delas exigir que seja... Esse interesse... Eu sou um trabalhador autônomo, eu tenho né? impacto na economia. Assim, eu sou uma trabalhadora autônoma, eu tenho impacto na economia, não é meu caso. Tenho impacto na economia e eu sei disso. Então... Mas as pessoas não sabem disso. Sabem, Então fala assim, eu sou só motoboy, né? Pode achar isso, né? Sim. Não, você é um dos motoboys que tem um impacto econômico, e não só econômico, mas na circulação em fazer outros setores, inclusive, acontecerem, né? Gente, é uma janelinha. As janelinhas. Janelas. Olha, Raquel, que papo desincubador. Adorei, não é? A gente realmente vai abrindo essas janelinhas e a gente vai regando sementinha, plantando sementinha e regando elas na cabeça da gente, né? Sim. E o tanto que é importante a gente começar a trazer, né, isso tudo para nossa vida mesmo, no cotidiano, que a gente sempre fala. A gente já sabe, né, a gente tem essa consciência do quão é importante, mas a gente precisa começar isso na prática, né? Como a própria Raquel acabou de falar aqui, a gente precisa da ajuda do poder público, que o poder público comece a olhar isso com carinho, com a responsabilidade que precisa ter, né? Isso precisa começar a movimentar, porque é realmente trabalho de formiguinha, né? Todo mundo faz o seu papel ali, quem já despertou nisso também vai fazendo, mas é um trabalho muito grande, se precisa, sim, do poder público, senão, na verdade, não vai deslanchar o negócio, né? A gente vai trabalhando de formiguinha, mas a gente precisa dessa responsabilidade, desse olhar que pegue, né, e fala, não, vamos fazer, é o momento, né? E é o momento, né, gente? E é o momento. Raquel, tá convidadíssima para voltar novamente. Muito obrigada. Vamos conversar sobre isso, né? A Intercop é um dos trabalhos, né, que tem, dos projetos, dos trabalhos que tem dentro da Unifei, que são lindos, que eu vou conhecer, e ali é um celeiro, né? Sim. É um celeiro, gente. E a gente, pouco a pouco aqui em Itajubá, a gente vai conhecendo, né, a Unifei num todo, porque acontece muita coisa, é uma movimentação muito grande dentro dessa universidade. Sim. E aí, cada vez que eu vou conhecendo, eu falo, gente, eu tenho que chamar esse povo, eu tenho que chamar aquele outro, eu tenho que chamar, porque são muitas coisas que acontecem ali dentro, coisas muito boas, né, e que a gente tem que ajudar cada um com a sua parte aí, né. Falei, então vamos mostrar essas pessoas para quem não conhece, né? E ai, que delícia! Eu, além de fazer tudo isso, eu ainda vou cutucar os meus outros amigos da mesa e falar, olha, eu conheço uma pessoa, eu conheço o Intercop, você já chamou? A gente ainda faz isso, a gente troca figurinha, né? Eu falo, olha... Tanto que tem algumas pessoas que mandam, olha, veio uma pessoa legal hoje aqui no meu programa, chama aí no seu. Eu falo, opa, que legal, manda aí, a gente faz essa troca. Legal. E é importante, né? Essa rede, essa cooperativa. rede de cooperação, rede solidária. Eu posso deixar 2 recados sobre o projeto de extensão? Rapidinho. E outra coisa, não esqueça de mandar beijos para os membros da Intercop, né? Sim, beijos. Porque senão vai dar problema da Intercop, todos e todas, que ainda não estão sabendo, inclusive, vou avisar agora eles. Primeiro recado, a gente está com um projeto de coleta de vidro com a Acari, em que a gente está buscando grandes geradores de vidro em qualquer lugar da cidade, principalmente no centro. A gente está primeiro começando pelo centro e que esteja com problemas. Assim, olha, eu gero muito vidro e eu quero uma solução melhor. E a gente está desenvolvendo um projeto para começar uma coleta de vidro da Acari, aqui em Itajubá. Ainda não começou, né? Não começou. A Acari, ela coleta vidro, tem catadores deles, né, que trabalham com eles, que coletam vidro, mas a gente queria fazer uma rota mesmo, né, com um veículo próprio e começar a coletar mais vidro do que eles já coletam hoje. Hoje eles coletam... já arrumei outra desculpa para te chamar de volta. hoje eles coletam 6 a 7 toneladas por mês e eles querem passar para 20 toneladas. Aumentar realmente. Vidro é uma coisa meio um problemão, né? É um problemão para o aterro, inclusive, para o consórcio, é um problema.
O segundo recado... E aí vocês entram em contato com a gente, eu vou falar o Instagram no final. E o segundo recado é, a gente está desenvolvendo um projeto também de comercialização na agricultura, não só comercialização, mas para trazer empreendimentos que tenham um consumo razoável assim, de legumes, hortaliças e que queiram consumir produtos orgânicos. Né? E aí a gente está começando um mapeamento para fazer alguma experimentação de como isso pode acontecer, e isso tem o apoio da SEMAG, da Secretaria de Agricultura, para ampliar a produção agroecológica em Itajubá. Então, aí, interesse nesses dois projetos, vocês podem mandar mensagem no Instagram intecop.itajubá. Aí pronto, você já acha o nosso Instagram e pode deixar uma mensagem para a gente. Gente, que legal, eu já anotei aqui para não esquecer, porque eu já tenho que te chamar de novo para a gente falar desses projetos. Obrigada, Drica, muito obrigada, eu amei a conversa, desculpe qualquer coisa, imagina, eu falo muito. Imagina. E eu amei te conhecer, né, já conheci um pouco pelo Emergência Cultural Itajubá. Sim. Isso, e foi um prazer, muito obrigada. Que é outro grupo super bacana. Também, demais. Que delícia, olha, parabéns. Para todo mundo, vocês estão com quantos membros hoje? Nossa, muitos, acho que 18, 19. Olha, que legal. Entre voluntários, bolsistas, eu e a auxiliar de economia solidária também, mais um bolsista que é do convênio, né, que a gente tem um convênio com a prefeitura, né, a prefeitura que financia, né, essa parte da assessoria de economia solidária. Então, acho que uns 19 pessoas. Uma equipe grande, né? Que bom. Sim. Está abrindo, está em processo seletivo? Já estiveram, fechou? Como é que Teve um processo seletivo para voluntários no final do ano passado, que encerrou em janeiro. E aí agora a gente vai avaliar para o início do semestre, que o semestre na Unifei começa dia 30 de agosto. A gente vai avaliar se vai ter entrada de novos voluntários. Vai depender se os voluntários que estão agora vão permanecer, quantos vão sair, para a gente talvez fazer um novo processo seletivo em agosto. E, detalhe, a gente faz o processo seletivo aberto, não é só para estudante da Unifei, é para estudante de qualquer instituição em Itajubá. Inclusive, se vocês estiverem em Itajubá passando a pandemia, se o processo seletivo abrir agora, né, vai estar aberto realmente para estudantes que estejam em Itajubá ou trabalhando remotamente. Pode ser de outras instituições. Nossa, que legal, bacanão. Muito legal isso. Show. A gente tem dois da FEP. Hoje tem dois estudantes da FEP com a gente. Que legal. E essas trocas são tão legais, né? Sim. Eu queria que entrasse mais gente ainda de fora, assim, para dar aquela sacudida. Sim. De outros cursos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque a Unifei tem muitos cursos, mas não tem cursos de humanas, né? Ciências sociais aplicadas, que é a administração. Então, quando você traz esses dois, por exemplo, fazem direito. É mais uma parte pro quebra-cabeça. Isso, para quebrar a cabeça de todo mundo. É legal. Que delícia. As trocas são positivérrimas, né? Que bacana. Bom, um beijo para todo mundo da Intercop. Vocês estão convidadíssimos a voltar quando aí vocês já estiverem com esses projetos aqui, né, já funcionando, né, ou prontos para iniciar mais pertinho. Sim. Já vem para cá para a gente poder falar sobre. Ou no meio dele também, né, vocês já vão estar aí a todo vapor com a coisa acontecendo. O que vocês acharem melhor. Ótimo. Tá? Agora você já aprendeu o caminho aqui da roça? Aí você chega. Uma pena que ainda a gente não pode receber mais pessoas também, né? Mas aí não tem problema. A gente vai fazendo do jeito que dá. Daqui a pouco essa pandemia vai passar, né? Com todo mundo fazendo a sua partezinha, né? Como sempre. E aí, quando a gente puder também, aí a gente pode abrir também. Podemos ir lá também conhecer. Ai, gente, olha as ideias. Ia ser ótimo. A gente está buscando arrumar a sala para 2022. Olha que bacana. Limpar, porque ela está parada, né? Então, a gente tem um plano aí para início de 2022. Ela está diferente. Sim. Tá com móveis melhores, arrumar, talvez pintar umas paredes, organizar tudo. Ai, que delícia. Chama eu, adoro. Pra preparar pro presencial, né? Pro presencial, pra voltar, nossa. Pra voltar, tá todo mundo com formiguinha, né? Torcendo pra vacinação subir. Ai, nossa, gente.
Bastante. Em breve, em breve. Obrigada, viu, Raquel? Obrigada, Obrigada Drica, mesmo. muito obrigada. Leva beijo para todo mundo. Parabéns pelo trabalho de vocês. É realmente um trabalho necessário que a gente vai vendo que é feito com muito amor, consciência e amor no que está fazendo. Sim, Né? com E profissionalismo. Vocês estão mandando super bem. Obrigada, Drica. Muito obrigada. Nós vamos terminando a nossa conversa hoje com a Raquel Dastri, né, falando sobre a incubadora tecnológica de cooperativas popular, a Intecop, né? Tá aqui o símbolozinho da Intecop, ela Sim. já veste a camisa. Quem pegou no meiozinho aí, não se preocupe, porque fica retido na página da TV Itajubá pelo Facebook e mais tarde nós vamos estar no YouTube e também pelo aplicativo da TV Itajubá, tá? Sim, você pode ver a hora que você quiser. Vamos sempre informando a população de coisas boas que estão acontecendo na cidade ou coisas não tão boas assim, mas que a gente tem que estar informado, né? Um beijo para todo mundo e até amanhã.